Gente, tô morrendo de vergonha de sair falando no mercado. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Listinha de compra, supermercado, pesquisa de preço. Tá? A gente vai entregar os brownies pro nosso cliente. E é isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente consegue fazer por menos de R$ 50. Vamos lá? Agora tem que abrir. Depois tem que abrir a tampa para pegar o celular no dente. Bora. Não é mágica, é técnica. E agora faltam só os ovos. Faltam... Olá, como vai todo mundo? Hoje o cenário é um pouco diferente, eu vou apresentar para vocês a cozinha da nossa casa, que foi aqui que a gente fez brownie durante 3 anos, com utensílios comuns que a gente tem em casa. Hoje eu vou fazer o brownie sem a batedeira, com o que a gente tem em casa, para mostrar que é possível fazer com tudo que a gente tem em mãos. Inclusive, essas colheres, lembra que a gente falou que a gente fazia com colher de pau? Essas colheres viajaram com a gente. Até comentei com o Renan, vou fazer um quadro delas, que elas estavam guardadas, eu nem lembrava. São os originais da viagem, hein? E eu vou fazer hoje com ela. E eu vou mostrar outros utensílios que a gente usa também, se você já tiver em casa, vai te ajudar. Vou aproveitar que a gente tem uma encomenda de 20 brownies, que é para entregar hoje. E eu vou aproveitar essa encomenda para fazer todo o passo a passo junto com vocês. Desde o supermercado até a produção, finalização e entrega. Eles são recheados de brigadeiro, então de quebra eu vou aproveitar e fazer um brigadeirinho aí para vocês. Para mostrar que dá para fazer de uma cozinha de casa normal. Dá para ver que a nossa cozinha não é grande, é uma cozinha bem comum, um pouco estreita, longa, conjugada com a área de serviço. E é isso. Bem-vindos à nossa cozinha. Segue a gente. Que vergonha. Nescau, açúcar. Vambora, vamos às compras. Fazendo a listinha de compra aqui, porque isso ajuda demais. Você já tem uma lista pronta para você não ficar enrolando no mercado. Porque a gente passa e passeia, olha o negócio de casa. Então o foco hoje é a compra do brownie tradicional. Eu fiz uma listinha à mão, mas se você tiver o celular que tem a opção de bloco de notas, também ajuda muito. Eu uso muito, não só para lista, só para coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Listinha rápida. Olá, tudo bom? Agora estamos indo para o mercado, fica bem perto de casa, bem perto da loja, um ponto estratégico. É o nosso principal fornecedor há muitos anos já. A gente só vai comprar 5 ingredientes. Na verdade, como a gente vai fornecer para o nosso cliente, a gente vai fazer o brownie recheado. Então a gente precisa comprar, além dos 5 ingredientes básicos, o leite condensado e o creme de leite. Hoje serão 7 ingredientes para a gente fazer esses brownies. A dica que a gente sempre dá é, sempre optem por pontos próximos da sua casa. Lógico, você vai optar por um preço bom, um preço justo, né? Que você consiga fazer os brownies e ainda ter lucro. Nesse caso aqui a gente tem os dois ao mesmo tempo, que é um atacado, bem famoso na região. E por serem poucos ingredientes, muitas vezes você consegue ir a pé fazer as compras, você consegue ir de bike fazer as compras, você não precisa de um carro para fazer as compras para você começar a produzir em casa. Isso que é legal também, você consegue carregar na sacola tranquilamente. Agora já começar pelo trigo e o açúcar. Geralmente eles ficam próximos. E lembrando que é o trigo. Cadê? Aqui. A gente compra muito essa marca aqui. Lembrando que é o trigo sem fermento, tá? Porque tem alguns que tem acréscimo de fermento. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Farinha de trigo com fermento. E essa é sem fermento. A massa do brownie, ela não leva fermento. O nosso não leva. Já aconteceu lá em Cabo Frio, quando a gente estava vendendo na praia nas férias, a gente comprou despercebido o trigo com fermento. E a gente só viu quando foi tirado do forno, porque a gente já sabia o tempo que ele ficava. E tava assim, a massa toda esburrada, sujou o forno por dentro. Rimos muito, perdemos uma massa de brownie, mas comemos ela, porque ela ficou um bolinho, né? Ela ficou mais alta, mas não deu para aproveitar como brownie. Mas assim, deu um trabalhinho para limpar. Mas então, só para reforçar, é farinha de trigo sem fermento. É bom pesquisar sempre o preço no supermercado onde você vai ou alguns outros. Aqui a gente tem a facilidade do televendas. Geralmente você consegue até preços melhores. Eu não sei se é só para quem tem CNPJ. Esse mercado aqui que a gente está precisa de CNPJ. Preço da farinha, aqui está R$ 3,19, 4 unidades ou uma. Ela não muda de preço se comprar quantidade maior.
Aqui em Vitória, tá nessa faixa de preço, entre R$3,60 e R$3,20. Semana passada estava R$2,59 essa farinha, que é a marca que a gente usa. Aí a gente comprou uma quantidade maior para estocar. E qual é o preço aí na região de vocês? Tá na mesma faixa, entre R$2,50 e R$3,50. Hoje eu vou pegar 1 quilo só, eu vou bater uma massa lá em casa. E essa, a número 1, é a que a gente usa. Já tem alguns anos já. Agora eu vou pegar o açúcar. Lembrando que tem que ser o açúcar refinado. Funciona também com açúcar cristal. Porém, o açúcar refinado ele dissolve mais rápido quando a gente bate ele no ovo, que é o que a gente vai precisar fazer. E o açúcar, diferente do trigo, que eu prefiro aquela marca que eu mostrei, o açúcar eu compro o que tiver com o melhor preço, açúcar refinado, tá? Então vamos dar uma olhadinha? Eu tô com 2 marcas aqui de açúcar refinado só. Tem União, tá R$4,69 e o Guarani, R$4,59. Hoje eu vou levar o Guarani. Como eu falei, o açúcar eu levo o que tá no melhor preço. Vou pegar mais 1 quilinho. Vamos pro próximo da listinha. Façam sempre a listinha, tá? Aqui vai ser um item de cada, porque eu vou fazer uma massa. Quando vocês tiverem produzido, por acaso, assim, 5 massas, 4, faz o cálculo direitinho, multiplica pela quantidade de massa, aí você faz uma compra só. Nescau, margarina e ovos. Vamos lá? Tô morrendo de vergonha filmando o mercado. Oh, meu Deus. Gente, tô morrendo de vergonha de sair falando no mercado. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. O achocolatado. A gente usa o Nescau. Como foi a receita que deu certo de primeira, eu não quis trocar. Já tive relatos de conhecidos ou confeiteiros que usaram outras marcas de achocolatado, não gostaram. Então eu preferi, sabe aquela coisa, eu não vou mexer no que tá certo? Então eu mantive, faço isso até hoje, o Nescau. Esse é de 730 gramas, esse tem 990. O quilo dele, ó, 31 e quanto? 31 e E 36. 36, o de 730. E aqui, o de 33 e 32. 9... Então esse aqui tá mais barato. Esse aqui, por mais que seja a embalagem maior, mais econômico, esse aqui no quilo tá valendo mais a pena. Então, sempre dá uma olhadinha. Geralmente, no mercado, tem falando o preço que tá o quilo, para você não ter que parar, fazer regras de 3, calcular. Lá na loja, a gente faz o brownie com chocolate nobre também. Mas ele é uma receita, assim, muito mais cara. Então, para começar, para vender e para ter mais lucro, sem sombra de dúvidas, essa é a melhor opção. Porque tá um preço legal, você vai vender bem, você vai economizar e você vai fazer um brownie muito bom. Junto com o Nescau, também é bom que é tudo pertinho, é doce para todo lado. Leite condensado. Leite condensado, então, é legal testar. A gente testou algumas marcas, tem uma variedade muito grande. Então, os melhores pra gente. Italac, extrema qualidade. Moça, sem comentários, né? É um dos melhores. Como a gente vai fazer um brigadeiro de Nescau hoje, que é o nosso brigadeiro tradicional, a gente vai pegar uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. Esse aqui é melhor, é o que eu mais gosto para fazer o doce de leite cozido na panela de pressão. Gosto mais que o moça. E nem é tão mais barato, a diferença é de nada. Mas comprando em mais unidades, ele tá saindo 10 centavos mais barato só. É porque hoje esse aqui tá barato, porque ele tá na faixa de R$10, o da lata. Creme de leite. A gente também testou algumas marcas, é por questão de economia. Gostamos muito do Porto Alegre, Itambé é muito bom, da Mari é muito bom. Já teve alguma marca, acho que é Sabe, não gostei. Mas é o que eu falei, alguns tem uma quantidade menor de gordura e eles ficam muito aguados. Então dá diferença na massa ou tem gosto. Esse aqui atende a gente super bem lá na loja. Deixa eu ver o valor dele aqui. Tá R$2,59, comprando acima de 2 unidades dá R$2,49. Vamos ver a variedade de preço aqui. Essa marca eu não conheço, acho que ela é nova. Para mim ela é nova. Ah, aqui é creme culinário, né? Por isso que é mais barata. Da Mari, Piracanjuba é bom também. Mas esse aqui tá mais em conta, tá 50 centavos mais barato. É o que eu falei, em quantidade maior, ou no final da compra, faz muita diferença. Aí é um leite condensado para um creme de leite. Trigo, Nescau, açúcar, falta margarina, ovos
e papel manteiga. Agora eu vim na parte de embalagens e descartáveis, qualquer supermercado tem, e eu vou comprar um rolinho de papel manteiga. Durante boa parte da viagem, ninguém ensinou a gente que dava para usar papel manteiga, e eu nem me liguei também. E a gente fazia untando, passava a manteiga, passava o trigo, batia, tirava o excesso. E assim, papel manteiga facilita muito, não é caro, é barato. Deixa eu ver aqui. Cadê, gente, papel manteiga? E a gente usou 2 tipos de papel manteiga, eu não sei se vai ter aqui. Teve um que a gente usou que dava até para reutilizar, porque ele era muito grosso, ele tinha uma camadinha, ela parecia encerada. Era muito bom, mas assim, ele era realmente muito mais caro. Mas o papel manteiga, qualquer marca, o mais barato que tiver. Aqui, ó, eu vou ter esse que tem 50 metros, é muito grande. Esse aqui tem 7,5 metros, R$ 5,99. 7,5 metros, R$ 5,99 também. Então eu vou comprar esse aqui. Lembrando que em alguns lugares, aqui no caso aqui é um atacado, tem muita essa opção de você levar mais unidades e sair mais barato. A partir de 3 unidades, ele baixa 80 centavos esse aqui. Promoção boa, hein? E esse aqui baixa 60 centavos. No caso aqui eu vou comprar só uma mesmo, mas se já tiver em condições de poder comprar um pouquinho mais, é uma economia bem boa ali. E agora faltam só os ovos. Faltam... Agora faltam só os ovos. É uma compra bem rápida. Eu não vi que horas a gente chegou, mas acho que não deu 20 minutos. A gente vai pro caixa, né, depois de pegar os ovos. Tô demorando mais porque eu tô explicando para vocês, mas são compras rápidas, como eu falei, qualquer mercado, até em conveniência de posto durante a viagem a gente fez compra. Se não achava em um lugar, ou era corrido. A gente pegou umas praias também que eram menorzinhas, tipo Vila de Pescador. Então, mas tudo acha, sem erro. Sobre a margarina, durante muitos anos a gente usou manteiga. E laticínio em geral subiu muito, de 5 anos para cá, foi meio absurdo, assim. Num curso que eu fiz, estava explicando sobre a margarina. Aí eu resolvi fazer o teste em usar a margarina na massa. Só que tem um detalhe da margarina, ela tem que ter, no mínimo, 80% de lipídios ou gordura, porque o lipídio é a gordura. Então você vai procurar na embalagem, alguns a gente vai achar escrito gordura ou lipídio. Se for abaixo disso, margarina com 75%, 78% ou menos, ele já deixa sabor residual, porque fica com gosto de óleo. Ele deixa um sabor e deixa uma textura, não é legal. Mas uma margarina de boa qualidade atende muito bem. Não muda nada, eu fiz o teste, né? Não mudou cheiro, não mudou sabor, não mudou validade, não mudou a casquinha do açúcar, o brownie continuou assim, impecável. Aí vamos olhar aqui algumas marcas. A Qualy pode ser com sal, tá? Essa aqui é sem sal. Eu prefiro a margarina com sal. O que acontece? A maioria das receitas a gente coloca uma pitadinha de sal, que é para dar mais sabor. Mas como a margarina já vem com sal, a gente não precisa colocar essa pitada de sal. Isso é para qualquer receita, tá? Vamos ver a Qualy. A embalagem de 500 gramas está R$ 21,98 o quilo. A de 1 quilo está R$ 20,99. Então é melhor comprar a de 1 quilo. A de 1 quilo. Ó, aqui. Margarina, 80% de gordura. A Qualy eu sei que é boa. Já peguei a com sal. Deixa eu ver qual que tem. Uma que tem menos, só pra gente comparar. Não, ó. Margarina. Ui! 50% gordura. Ela é sabor margarina. Exato. Então, gente, isso é muito importante. Não pega qualquer margarina. Pode ser outra marca, mas tem que ser 80% gordura. Se não tiver escrito 80% gordura, vai estar escrito 80% lipídios. Vou só comparar com o preço da manteiga. Aqui, a Capel. Olha quanto tá o quilo da manteiga. R$ 50,00 o quilo da manteiga. Tá mais que o dobro. Tá, mais que o dobro. Da margarina. E é o que eu falei, foram testes, tá? Eu não tirei do nada, eu fui testando, colocando uma parte de manteiga e outra de margarina. Me atendeu, assim, perfeitamente. Era uma coisa que eu nunca tinha reparado, isso aqui. Questão da porcentagem de gordura da margarina. E quando eu usei a margarina com maior teor de gordura, eu vi que, assim, não alterou nada a massa, fez diferença no final do mês nas nossas compras e foi uma alternativa sem perder qualidade
Muito pelo contrário, ficou assim, igual. E deu muito certo. E a gente deu para algumas pessoas para experimenta aí, até o pessoal da loja, vê se sente diferença. Não sente. Mas com a margarina de qualidade menor, sente sim. Vamos finalizar agora com os ovos, era o último item que estava faltando. A gente vai pegar uma filinha agora, pagar e vamos para casa colocar a mão na massa, literalmente. Vamos lá? Agora a gente está com todas as compras aqui no carrinho, vamos levar para o carro, chegar em casa para a gente começar a receita. Hoje tem brownie quentinho, final de tarde, hein? É, crédito. E é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente consegue fazer por menos de R$ 50. Vamos lá? Agora tem que abrir. Hoje tem que abrir a tampa para pegar o celular no take. Vambora. Não é mágica, técnica. Já foram passear com a gente, agora é hora de colocar a mão na massa. Eu vou me arrumar, vou me preparar. Principal, prender o cabelão. E é isso, vamos preparar aqui a massa, como a gente fez durante 3 anos, nessa cozinha aqui. Isso vai ser muito legal, é muito nostálgico. Quente! Já! Vamos lá, a receita é jogo rápido. É muito importante prestar atenção na ordem dos ingredientes, porque faz diferença no final. Então, vamos começar. Primeiro a gente começa com os ovos. São ovos inteiros, tá? É sempre importante prestar um pouquinho de atenção no tamanho do ovo. Se ele estiver muito pequenininho, sua massa vai ficar um pouco seca e difícil de mexer. Então, se porventura ele estiver pequenininho, é só colocar mais um ovo, tá? Aí é aquela parte que realmente tem que ser no olho. Ovos e açúcar são os primeiros ingredientes que a gente mistura. Ok. Colher de pau. Se você tiver fouet em casa, pode usar o fouet também. Se não tiver colher de pau, pode usar o pão duro também. Esse aqui é de casa, ele já tá meio bagunçadinho já. Mas vamos lá. A gente, na época, escolheu a colher de pau porque a gente tinha umas colheres muito pequenininhas, muito fininhas. É uma massa densa, né? A gente acabava quebrando as colheres. Mas é bom que... É muito comum a gente ter pão duro em casa. Se não tiver, é tranquilo para comprar também. Ou pegar emprestado. Aqui a gente vai mexer. Aqui o açúcar ele tava com umas pedrinhas, tá vendo? Aí a gente vai quebrar, porque senão ele vai demorar para dissolver. Vou mostrar com fouet. Fouet comum de casa também. Que é só para misturar. Aqui, ó. A gente tá vendo que o açúcar já tá bem agregado aos ovos, tá vendo? Uma massa bem amarelinha. Agora eu vou jogar o trigo. Eu vou jogar metade, mexer e depois eu vou jogar a outra metade, tá? Cuidado com o trigo, porque ele é muito levinho. Se você não mexer de vez, ele fazer aquela fumacinha, aquela nuvem de trigo. E aqui a gente vai mexer até misturar ele completamente na massa que estava líquida. Aí ela vai ficar um pouco mais grossinha. A importância de um pão duro para raspar a lateral. Lembrando que dá para ser com outra colher, isso aqui só facilita a vida da gente, tá? Ó, aqui a primeira metade eu já misturei. Agora eu vou jogar a outra metade. A massa já tá bem mais densa. O trigo a gente mexe um pouco mais devagar. A gente não pode bater muito o trigo, principalmente para quem já usa batedeira. Porque senão ele desenvolve o glúten e a massa fica parecendo massa de bolo. Então aqui a gente mexe com um pouquinho mais de carinho. Ó, passaram o quê? Uns 2 minutinhos, eu já fiz metade da massa. E para mostrar para vocês, o trigo já tá todo agregado naquela primeira massa que a gente fez, que foi com os ovos e o açúcar. Não precisa bater com força, é só misturar até ele ficar todo homogêneo.
E agora, um pulinho do gato que a gente faz, que ajuda muito quem tá batendo a massa na mão. Eu vou misturar a manteiga derretida. É o primeiro item que eu faço, eu derreto e já deixo ela esfriando um pouquinho. Eu já vou misturar no Nescau, tá? Aqui. A gente derrete a margarina, mistura com o Nescau. Tô misturando com uma colher comum. Depois que misturar por completo, que o Nescau já estiver todo misturado com a margarina derretida. Acho que aqui foi, hein? Foi. Eu vou jogar nessa mistura aqui. Acho que esse é um dos pontos principais, né, da receita. Ele é algo que mudou bem a receita, deixou ela bem mais homogênea depois que a gente descobriu isso. Demais. Lembrando que eu derreti a margarina antes, enquanto ela estava esfriando um pouquinho. Eu já fui fazendo o mise en place, que é deixar todos os ingredientes já prontinhos, que facilita demais também a vida. Gente, organização na cozinha ajuda muito e faz você ganhar muito tempo, porque se você começa a fazer uma receita sem estar com tudo separado, não que não vai funcionar, lógico que vai. Mas assim, você tem uma tendência a se perder, sair da ordem, esquecer de colocar algum item. Eu fazendo cookie várias vezes esqueci de colocar o fermento. Porque o cookie, a massa vai praticamente numa vasilha só, não tem assim muito mistério. O nosso cookie, né? E eu esqueci o fermento. Aí depois que assava, o cookie não subia, não ficava legal, eu perdia material, não vendia, perdia material, deixava de ganhar. Então essa parte da organização que eu sempre falo, listinha de compras, facilita demais a vida. Eu uso muito bloco de notas do celular, como eu mostrei mais cedo. Até para as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia. Ah, quarta-feira eu tenho fisioterapia, tenho médico, tenho que ir para a loja 2 horas, vou receber cliente de casamento 5 horas. Então eu deixo tudo na ordem, porque organização faz muita diferença. E aqui eu já deixei tudo separado, a bancada nem tá tão suja, foi uma farinha ou outra que pingou fora, mas já tá tudo ali separadinho, senão ia estar cheio de sacola aberta aqui, provavelmente estaria mais sujo. Eu já deixei os tabuleiros separados, papel manteiga. Misturei com calma, sem pressa. Com a batedeira, seria mais rápido? Seria. Mas eu quero mostrar que dá para fazer, dá para começar sem. Para quem não sabe, eu até lembrei essa história com o Renan recente. A nossa cama, a gente comprou com o dinheiro da venda dos brownies lá em Cabo Frio. Porque a gente mudou de cidade, eu falei, não vou levar a cama porque eu tô querendo trocar meu colchão. E se eu levar o meu colchão, a minha cama, eu vou acomodar. Aí eu não levei, ou seja, eu tinha obrigação de comprar a cama. Comprei todo com o dinheiro da venda dos brownies em Cabo Frio. Não usei o dinheiro todo, tá? Mas eu comprei a cama que eu queria uma cama maior. Não fiz dívida e foi muito maravilhoso. É a nossa cama até hoje. Eu investi num colchão muito bom para durar bastante tempo. Viu que a massa tá toda misturada, não tem mais resquício de trigo, tá tudo certinho? Eu já vou pré-aquecer o forno, que aí enquanto ele tá pré-aquecendo, eu vou cortar o papel manteiga e separar a massa nos tabuleiros. Forno de casa, o meu fogão. É um fogão 4 bocas. Eu, na época, achei que comprando um fogão com 2 fornos, eu iria assar mais massa. Dá para assar, porém, se eu ligo os dois, eles ficam muito fracos. E assim, eu perdia muito tempo, então eu investi nisso aqui à toa. Basta um fogão com um forno. Se ele for de 6 bocas, o espaço do forno é maior, vai dar para assar mais tabuleiro. Forninho convencional, 2 esteiras, cabem 2 tabuleiros de brownie. O forno a gás, fizeram até essa pergunta pra gente, qual é a diferença do forno a gás e do forno elétrico? O forno elétrico, primeiro que ele precisa de eletricidade, então se não tiver luz, se faltar luz, ele não funciona. Já o fogão a gás funciona. Mas o forno elétrico, ele deixa a temperatura do forno mais regular, igual nele inteiro. Já o fogão a gás, ele vai esquentar mais embaixo, mas ele aquece mais rápido. Essa é a principal diferença, assim, deles. Aí, no caso, como eu vou assar 2 tabuleiros, no meio do tempo eu vou só trocar o de baixo pelo de cima, tá? Porque, como eu falei, como ele é a gás, ele esquenta mais embaixo. E uma coisa muito importante é sempre você conhecer o seu forno. Porque tem forno que é fraco, tem forno que é forte, por questões de marca, de diferença, questão externa. As minhas irmãs têm o mesmo fogão, mesmo, igual, compraram juntas. O fogão de uma irmã é muito fraco
E o fogão da minha irmã mais velha é muito forte. E agora no Natal, por exemplo, a festa foi na casa da minha irmã do meio, a Lenora, mas a gente assou boa parte das coisas no fogão da Tatiana, que é da minha irmã mais velha, porque o dela era muito melhor. Então é isso, vou pré-aquecer 10 minutinhos. Enquanto ele tá pré-aquecendo, eu vou cortar o papel manteiga. Medir o tabuleiro. Tabuleiro convencional que a gente tem em casa, tá? Esse a gente mandou fazer. Mas a gente mandou fazer nas medidas... Você vê que ele é padrão. É porque pra gente, na época, valia a pena mandar fazer 6 tabuleiros do que a gente comprar 6 tabuleiros. Pode usar desmoldante. Desmoldante é caro, mas pode usar se você gostar. Pode untar, que é passar a manteiga no tabuleiro. Passar o trigo. Mas invista num papel manteiga, porque ele facilita demais o trabalho. E eu demorei mais de mês para descobrir isso. Papel manteiga é para forrar mais o fundo, tá? Eu deixo as abinhas mais altas. Na hora de tirar, fica mais fácil. Perfeito. 2 tabuleiros. Eu vou dividir essa massa ao meio. Vai ficar metade em um tabuleiro, metade em outro. Durante a viagem, a gente fez o brownie sem recheio, tá? A gente fez o brownie altinho. Era um tabuleiro desse com essa massa inteira. Como a gente vai fazer para aquela encomenda que eu expliquei, eles são recheados com brigadeiro. Aí, o que a gente faz? A gente faz um sanduíche de brownie. Antigamente, a gente cortava o brownie ao meio. A gente começou a perceber que ele deformava, porque você empurra a faca e ele vai para dentro. E, às vezes, a gente não media o meio certinho, ficava uma tampinha mais alta, embaixo mais baixo. Então, a gente passou a dividir a massa ao meio, reduziu também o tempo de forno. Então, a gente fez 2 massas mais fininhas, que aí a gente faz um sanduichinho. Tampinha embaixo, tampinha em cima e o recheio no meio. Por isso que a gente divide a massa em 2. Nath, que investimento eu posso fazer de início? Inicialmente, eu diria para você comprar uma balancinha. Essas balanças antigamente custavam R$60. Hoje em dia você compra R$19 essas casas de cacareco de casa. Isso quebra muito um galho, porque a gente fica medindo em xícara, às vezes passa um pouquinho. Como é receita, o ideal é padronizar. Então, a balança é o melhor investimento assim de primeira que você pode fazer. Espalha sempre assim, tá? Não espalha levantando, porque o papel manteiga mexe. Fui mostrar e demonstrei perfeitamente. Vai com carinho. Pré-aqueceu, fogão de casa, convencional. Vou colocar um tabuleiro, 2 tabuleiros. Lembrando que o forno a gás esquenta mais embaixo, tá? Então, na metade do tempo, eu vou só trocar eles. Enquanto os brownies estão assando, eu vou adiantar o nosso brigadeiro. Fazer uma medida pequena, que são só 20 brownies. Aqui vai dar e sobrar. A gente mistura creme de leite, o leite condensado e o Nescau com o forno desligado ainda, tá? Pode usar uma colher. Eu vou usar o fouet, que ele já estava ali separadinho. O brigadeiro já tá pronto. Eu vou colocar ele num pratinho para ele esfriar mais rápido. Porque a panela fica quente, né? Então, a gente coloca num prato. Raspa tudo, não vamos desperdiçar nada. Agora é só esperar esfriar para rechear os brownies. Eu já tirei o brownie do forno, tá esfriando. Vamos lá que ficou pronto. Como eu sei que embaixo assa mais rápido, no meio do tempo eu troquei ele de lugar. Aqui eu já fiz o teste antes, vou mostrar para vocês. Ele vai sair sequinho. Mas se ele sair um pouquinho úmido, essa sujeirinha, é normal, é assim que o brownie, é o ponto perfeito do brownie, porque ele vai terminar de assar enquanto ele tá esfriando aqui fora do forno. Uma coisa que eu olho, que eu falo que a gente tem que conhecer o forno para fazer o primeiro teste, é essa bordinha aqui, ó. Tá vendo que ela assa mais? Ela dá uma enrugadinha? Quando ela começa a fazer assim, ficar desse jeito, eu começo a observar mais. Sim. Gente, tá um perfume absurdo aqui na cozinha. Meus vizinhos devem estar doidos. Super possível fazer em casa. E é o que eu falei, é uma cozinha comum. Paninho de prato pendurado no fogão, igual a maioria das casas. Agora, esperar esfriar pra gente finalizar esse brownie delicioso que eu vou comer hoje fresquinho. A massa já tá fria.
Ela tá um tiquinho morna, mas é mais o tabuleiro. A massa já tá a temperatura ótima. Eu vou virar ela ao contrário. A casquinha ela mantém, tá? Ela não sai. Eu sempre dou uma soltadinha com uma espátula ou com uma faquinha, tá? Às vezes no canto ele dá uma grudada. Aqui. Já tá bem solto. Vou virar. Agora eu vou puxar o papel manteiga devagar. Eu solto ele todinho, a lateral antes. Aqui. A gente puxa o papel manteiga sempre deslizando, tá? Nunca puxa pra cima que a massa ela vai levantar e vai quebrar. Sempre deslizando. Não importa a marca do papel manteiga. Quando a massa fica boa, qualquer papel manteiga ou untar, como eu falei, só que eu falei, papel manteiga facilita muito. Qualquer papel manteiga serve. Só tirar com carinho. Lembra que eu falei? Nada de puxar. A massa tá perfeita. A gente vai levar em consideração que não temos cortador. E o brownie, a gente corta ele na medida 5 por 5 centímetros, um quadradinho, tá? Então eu peguei uma fita métrica. Pode ser uma régua também. Eu vou medir e vou cortar com a faca. Essa fita métrica tá nova, tá zero, tá? Eu comprei só para mostrar que é possível você fazer com o que tem em casa. Então, eu vou marcar 5 centímetros a partir do cantinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Lembrando que tem acessório próprio para isso, mas vamos começar com o que a gente tem em casa. Ah, Nath, não posso gastar agora, o que eu posso gastar é com a massa. Não tem problema, é super possível fazer com o que você tem. Essa faca, ela gruda um pouco, tá vendo? Então a gente sempre dá uma molhadinha, coisa rápida, só para ele não grudar tanto. Vou contar mais 5 centímetros depois, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, chegou aqui no 10. Ficou certinho. A faca sempre retinha, tá? E você de frente para a massa. E assim a gente segue até o final para marcar ele todo, tá joia? Eu vou fazer aqui o resto, vou mostrar para vocês como é que fica. Essa receita que eu ensinei, esse tabuleiro rende 35 brownies, então eu tenho 70, um pouco menos de 70 bandinhas. As bordinhas não é desperdício, a gente consegue vender elas também. E eu vou agora rechear os brownies, vou usar essa colher como medida. Na loja a gente usa manga de confeiteiro, mas como eu tô repetindo o tempo inteiro, aqui é para mostrar que dá para fazer com o que você tem em casa, para mostrar que você deve começar agora. São aproximadamente 15 gramas. Aqui já tem os 20 separados, tá vendo? Tá ficando bem padrão, que eu tô usando essa colher como medidor. Eu sei que vocês querem ver a casquinha crocante do brownie, fininha, mas eu vou mostrar no final, depois que ele estiver completamente pronto, finalizado. O último. Só repetindo, vai mais ou menos 15 a 18 gramas, tá? Nessa colherzinha eu sei medir certinho. Na loja eu uso balança para ficar bem padrão. Sobrou um pouquinho ainda, dá para rechear mais, mas agora eu vou focar nos 20 que eu tenho que entregar. Agora eu vou fechar o sanduichinho. Casquinha fininha, crocante, padrão brownie na estrada. Estou usando a embalagem da marca Vabene. Ela tem as medidas 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros e 3 com adesivo. Ela já vem com adesivinho. Tem sem adesivo também, mas aí dá bem mais trabalho. Essa aqui você paga um tiquinho a mais e esse é muito mais eficiente. Como eu falei, esse saquinho já vem o adesivo, é só tirar. Fechou, fez o sanduichinho. Antigamente a gente usava saquinho sem ter o adesivo. Aí a gente passava com durex, era o dobro do trabalho. Então, como a gente quer ganhar com o tempo também, a gente passou a usar esses saquinhos.
Ele tem de vários tamanhos. Se você cortar seu brownie maior, vai ter saquinho maior também. Lembrando que esse é o 10x10 da Vabene. Tem outras marcas, tem a Cronos. Ela é um pouco mais cara. E a Vabene a gente já usa há 8 anos já. 8, 9 anos, bastante tempo. Gosto bastante. Para finalizar, já tirei o Durex, coloquei as 20 unidades. É assim que eu fazia. Nossa tirinha, nossa cinta. Lembrando que nem sempre a gente usou cinta, a gente já usou adesivo. As cintas a gente mandou fazer depois que a gente começou a ter recheios variados. E teve que identificar o sabor, né? Então a gente sempre usou o Canva, que o Canva ele tem até a versão gratuita dele, que dá para fazer umas paradinhas bem legais, uns desenhos bem legais. Prontinho, esse é o resultado final do nosso brownie de brigadeiro. Você chegou até aqui, você acompanhou todo o processo, listinha de compra, supermercado, pesquisa de preço, parte de preparo, fazer tudo, deixar tudo bonitinho, bater a massa, fazer o brigadeiro, embalagem. E agora, para finalizar, a gente vai entregar os brownies para o nosso cliente. Como eu falei, foram 20 brownies de brigadeiro. Prontinhos, fresquíssimos. Só entregar agora. Partiu? Vamos lá com a gente agora, só para finalizar essa encomenda? Para finalizar o dia, estamos aqui na Frangolândia, fazendo a entrega dos nossos brownies, que eles revendem no delivery. Então é uma ótima fonte de venda também para você que está começando. Vocês acompanharam, como a Natália falou, desde o começo, desde as compras, a produção e até agora o brownie já embalado, pronto para entrega. Agora é só entregar e esperar que eles vendam muito para a gente continuar fornecendo para eles. Vamos lá. Brownies entregues, 20 brownies de brigadeiro. Aí eu vou pegar só o pote de novo. Valeu. Valeu. Tá bom, fechou. Valeu, galera. Se você curtiu, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok também. Espero que vocês curtam muito mais conteúdos como esse na escola BNE, que está só começando. Esperamos fazer mais conteúdos como esse para vocês. Valeu, até a próxima!